Eu gostaria de ler convosco uma passagem bíblica e convido-vos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do versículo 12. Leiam comigo esta passagem. Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Amém? É importante nós, ao pensar num texto como esse, recorrermos um pouquinho à história. Deus instituiu no Antigo Testamento o sacrifício. Com a entrada do pecado no mundo, foi necessário que, através do sangue do sacrifício, alguém pudesse alcançar o seu perdão dos seus pecados. Assim, quando alguém cometia um pecado, levava um novilho, dependendo da capacidade financeira da pessoa, levava o novilho. Não podendo levar o novilho, levava um cordeiro. Não podendo levar o cordeiro, levava uma pombinha. Não podendo levar uma pombinha, levava um monte de farinha. E assim, cada um levava isso para oferecer como sacrifício diante de Deus, por causa de um pecado cometido. E no templo existia o sacerdote, e o sacerdote era encarregado de conduzir o sacrifício para que a pessoa fosse apresentada diante de Deus. E aí chegava a pessoa com o seu cordeiro, com o seu novilho, com a sua pombinha, com sua farinha, e oferecia ao sacerdote, que levava ao altar. Aquilo era imolado, aquilo era queimado, e o resultado daquilo era conduzido pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo. E lá ele apresentava diante de Deus. Isso acontecia uma vez por ano, e as pessoas vinham para as festas, e aquilo era uma verdadeira festa, multidões de todos os lugares, e as pessoas vinham de sua casa, já preparavam lá o novilho, preparavam lá o cordeiro, preparavam lá aquela pombinha. Alguns que eram bem pobres preparavam o seu pacote de farinha, o seu punhado de farinha, e trazia aquilo. Vinha aquele fazendeiro puxando o boi pela estrada, puxando o cordeiro, o outro colocava na gaiola uma pombinha, outro colocava numa embalagem aquele punhado de farinha, e assim eles deixavam suas cidades. Não era como hoje, que nós temos ônibus, temos aviões, temos facilidade de locomoção. As pessoas vinham normalmente a pé. E era grande a multidão que tomava as estradas para oferecer o sacrifício no dia em que era dada a oportunidade para aquilo. E as pessoas, assim, com aquele esforço muito grande, pensavam, querendo facilitar, porque sempre tem aqueles que é da área do marketing, tem uma festa, vamos preparar alguma coisa para vender para o povo, ganhar um dinheirinho em cima disso. E assim você, por exemplo, nessa festa de Trindade, se você vê na estrada daqui para lá, e na cidade, são muitas pessoas oferecendo coisas para serem vendidas. E aí eles foram facilitando as coisas para aquelas pessoas. E na cidade já tinha aqueles que ficavam durante o ano inteiro, já mais próximo da cidade, já criando aqueles novilhos, preparando-os para o dia do sacrifício. O outro tinha a criação de ovelhas, preparando os cordeiros para o dia do sacrifício. O outro tinha a criação de pombinhos, preparando para o dia do sacrifício. E o outro tinha uma fábrica de farinha, preparando para o dia do sacrifício.
Aí quando chegava a data, eles armavam as barraquinhas por fora do templo, na entrada da cidade, e as pessoas, quando viam aquilo, diziam entre si, já não precisamos mais levar durante tanto tempo, puxando o animal para ir para o sacrifício. A gente chega com dinheiro, chega lá, compra o animal na entrada da cidade e oferece, fica bem mais fácil. E eles foram facilitando as coisas para aqueles que eram peregrinos, para aqueles que buscavam o perdão para os seus pecados. Acontece que vinham pessoas do mundo inteiro, aí cada um vinha com dinheiro que era usado lá na sua terra, usado lá no meio das suas pessoas. Aí começou também os bancos, formaram aquelas banquinhas onde o dinheiro era trocado. Então a pessoa chegava, ia até a mesa de câmbio, trocava o dinheiro para o dinheiro do local, ia lá no dono do novilho, negociava, pichinchava, comprava o novilho, o outro ia lá no dono do cordeiro, pichinchava, negociava, comprava o cordeiro, aquele que tinha pouco dinheiro ia lá no que criava pombinhas e também pichinchava e negociava e comprava a pombinha, o outro não tinha quase nada, ia naquele que tinha lá a banca de farinha e comprava o punhado de farinha, e cada um foi facilitando para eles, para que eles pudessem oferecer o sacrifício. E assim foram criando essas facilidades. E as coisas foram cada vez evoluindo, né? Porque aí, ao invés de ficar lá na entrada da cidade vendendo, eles colocaram as barraquinhas em volta do templo. Mas para facilitar ainda mais, por certo, combinaram lá com os sacerdotes uma comissãozinha, e ele cobrava às vezes uma taxazinha, falava, olha, vocês podem pôr aqui, vendia o espaço, loteava o espaço para cada comerciante, ali dentro do pátio do templo, e alguns começaram a ser mais afoitos ainda dentro do templo. Já encontrava pessoas lá dentro do templo, um assentado na mesa vendendo bezerro, o outro assentado na mesa vendendo pombinhas, o outro assentado na mesa vendendo cordeiro, o outro assentado na mesa vendendo a farinha, e ele vinha aqui, comprava, mas antes de comprar ele tinha que ir lá na banca do outro que fazia o câmbio do dinheiro e trocava o dinheiro. Ele pegava o dinheiro que era moeda corrente no local, chegava lá, comprava o animal, ia lá já com aquela fichinha, pegava o animal pelo cabresto, trazia, entregava ao sacerdote, e ali era oferecido, e a pessoa dizia com isso, eu estou perdoado dos meus pecados. E acabavam que transformaram o templo numa casa de negócios, transformaram o templo numa casa de vendas, transformaram o templo numa casa onde o câmbio de troca de dinheiro era feita. E isso tudo trouxe uma grande preocupação para o Senhor Jesus, que começava o ministério. E Jesus, sabendo que era o dia da festa, ele saiu de onde estava, chegou lá no local, entrou pelo templo afora, viu lá do lado de fora tantos comerciantes vendendo, tantos comerciantes ali oferecendo seus produtos, oferecendo o produto do sacrifício. E aí Jesus foi passando pelo pátio, entrou no templo e ficou assustado com aquilo. Quando entrou no templo, tinha pessoas vendendo dentro do templo, eram bancas de cá e bancas de lá, e cada um dizia, olha, aqui o meu câmbio custa menos, aqui o novilho é mais barato, e era aquele barulho enorme. E Jesus encheu-se de ojeriza naquela hora, tomou um chicote e saiu chicoteando todos aqueles que estavam ali, transformando a casa do Senhor num lugar que deveria ser de oração, num lugar de comércio, num lugar de câmbio, num lugar de permutas, num lugar de trocas, num lugar onde as pessoas estavam ganhando dinheiro e procurando satisfazer seus lucros através do sentimento religioso de cada pessoa. E Jesus chegou lá e virou as mesas dos cambistas. Jesus chegou lá com um chicote e começou a pôr para correr todos aqueles comerciantes e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm tornado a minha casa num covil de ladrões, e expulsou a todos. E naquela hora Jesus assumiu o comando daquele lugar e começou a operar milagres, e vinham os enfermos, e vinham os doentes, e vinham os necessitados, e Jesus liberava sobre todos
a bênção especial na vida de cada um. Porque Jesus estava trazendo uma nova ordem para o templo. Jesus estava dizendo, a partir de agora, não será mais necessário o sacrifício de bois, não será mais necessário o sacrifício usando os cordeiros, ou as pombinhas, ou punhado de farinha, porque a salvação agora que eu vou oferecer é de graça, o perdão dos pecados será de graça, e o sangue que será derramado será o próprio sangue que Jesus estava convicto de que ele iria à cruz, e lá na cruz ele derramaria o seu próprio sangue para a remissão dos pecados de todas as pessoas, não só daqueles que estavam ali, mas de todas as pessoas no mundo inteiro. Assim, irmãos, nós observamos que Jesus entra no templo justamente para fazer uma asepsia geral naquele espaço, uma limpeza geral, porque a casa de Deus não é casa de comércio, não é casa de negócio, não é casa de compra e venda, não é casa de trocas, aqui é casa de oração, aqui é casa de adoração, aqui é casa de servir ao Senhor e fazer isso com alegria, para que Ele seja honrado, glorificado e exaltado. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É muito importante nós compreendermos esta situação. Jesus entrou no templo porque ele estava com aquele gesto dizendo, a partir de agora, não precisa mais de negócio para adquirir bênção. A partir de agora, ninguém vai mais ganhar dinheiro em oferecer bênção, salvação, perdão de pecados e coisas parecidas, porque tudo será oferecido graciosamente. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é presente de Deus, aleluia, presente de Deus para todos nós, e nós devemos a cada dia glorificarmos ao Senhor, porque se Jesus não tivesse vindo, vocês chegariam aqui para um culto, e aí esse pátio, às vezes não tinha nem espaço para colocar carro, estava cheio de bancas, cheio de barracas, e cada um com seu boi sendo vendido, e tinha cocheiros aí, porque tinha que oferecer sacrifício, mas nós damos graças ao bom Deus, porque aquele sacrifício que estava sendo oferecido naquela época, era um sacrifício provisório, as pessoas só recebiam uma carta de crédito, e essa carta de crédito, ela não tinha tanto valor, era uma carta de um valor limitado, mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue uma vez só para todo sempre, e o crédito que Ele nos dá é um crédito valioso e precioso, e com esse crédito que é a salvação que nós alcançamos dele, nós temos o direito da vida eterna, e assim podemos viver a vida preciosa e gloriosa que só Ele nos oferece. Mas vamos pensar mais um detalhe importante. Jesus entrou no templo, expulsou os vendilhões do templo, repreendeu todos os negociantes que estavam lá, virou as mesas que eram usadas para colocar o dinheiro para o câmbio, e disse, a partir de agora, nesse templo, não será mais lugar de comércio, mas lugar de oferecer graciosamente a bênção da salvação a todas as pessoas. Nós precisamos de compreender que essa foi uma ação física de Jesus num templo, onde era oferecido esse tipo de sacrifício. E Jesus, ao morrer na cruz, tornou-se no sacrifício eterno. Quando João Batista estava lá no Jordão, batizando as pessoas, e que Jesus foi chegando, João apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Jesus estava vindo agora como Cordeiro, e ele foi levado à cruz do Calvário, ali ele foi morto. Veja que a morte dele foi uma morte precedida de muita dor, de muito sofrimento, de sangue derramado, através da coroa de espinhos, através das chicotadas que ele levava no seu corpo, através dos pregos colocados nas suas mãos e nos seus pés, e por último, aquela lança que traspassou o seu corpo de um lado ao outro. Ali ele derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus é a moeda capaz de resgatar a alma humana
presa pelo pecado e acorrentada no inferno por Satanás. E assim, este sangue foi o preço suficiente para resgatar a alma humana e trazê-la de volta, para que ela pudesse desfrutar da bênção que é a salvação graciosa oferecida por Deus em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós observamos que hoje a salvação não é alcançada através de um sacrifício, não é alcançada através de uma ação como aquela de ter que comprar o animal, imolá-lo, derramar o seu sangue, oferecê-lo numa bacia, para que ele pudesse assim oferecer como meio de alcançar o perdão. Não, Jesus Cristo morreu uma vez só na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso e glorioso, e com este sangue Ele comprou eu e você, para que nós pudéssemos desfrutar deste direito inalienável, que é o direito da vida eterna, oferecido graciosamente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de aceitar o Evangelho de Cristo Jesus, porque observa que é muito simples, que é muito fácil, que ser salvo é só um gesto para que isso possa ser alcançado. E alguns até dizem, mas eu gostaria de ter alguma coisa mais difícil. Se a salvação fosse vendida com dinheiro, eu tenho certeza que muita gente juntava altas somas e diria consigo mesmo, eu vou comprar essa bênção para mim. Mas Deus não quer, de forma alguma, tornar a salvação como privilégio de alguns que possuem, em restrição a outros que nada possuem. Jesus universalizou a salvação de igual modo. Naquele tempo era de acordo com a capacidade financeira de cada um. Se podia mais, comprava um novilho. Se podia um pouco menos, comprava um cordeiro. Se podia menos ainda, comprava uma pombinha. E se podia menos ainda, levava um punhado de farinha. Mas hoje, ninguém precisa chegar aqui para dizer, olha, eu tenho dinheiro, tenho muito, quero uma bênção maior. Tenho pouco, quero uma bênção menor. Não, a bênção está universalizada de maneira coerente e gloriosa para todas as pessoas, seja ela de um poder econômico avantajado, ou seja, de um poder econômico bem fraco. Para todos a salvação é oferecida graciosamente. Pela graça sois salvos, aleluia. É presente de Deus para a nossa vida. Agora nós precisamos entender que há uma outra limpeza que precisa ser feita. E essa limpeza é na nossa própria vida. A Bíblia diz em diversas passagens que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Diga assim, eu sou um templo do Espírito Santo. Mas sabe que assim como Jesus entrou naquele templo, naquele dia, e fez uma limpeza geral, expulsou todo tipo de vendilhão que tinha lá, para proporcionar ali a oportunidade naquele templo, da bênção de Deus ser ministrada, Ele quer também entrar no templo que é o nosso corpo. Por isso Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Coloque a mão assim no seu peito, fechada, de preferência. E ouça a batida de Jesus no seu coração. Ele está dizendo, eu estou batendo. Você vai abrir? Ou você não vai abrir? Aí você faz assim, eu abro, Jesus. Faz com a mão. Eu abro, Jesus. Porque porta você abre. Você tem o poder da fechadura na mão para abrir a porta. Diz que mandaram um certo pregador, um certo pintor, desenhar a porta da salvação. Ele fez um desenho muito bonito. Um desenho muito bonito. E aí, quando terminou a sua peça e mostrou para as pessoas, todos elogiaram e disseram, está faltando uma coisa. O que está faltando? Perguntou o pintor. Está faltando a fechadura. Aí ele disse, a fechadura está do lado de dentro, porque a porta da salvação não se abre de fora para dentro, se abre de dentro para fora. Assim, a fechadura desta porta está na sua mão. Por isso eu pedi a você para fazer com a mão fechada. Porque você pega na fechadura
e abre a porta. E aí Jesus entra. Jesus não abre a porta de ninguém, Ele só bate na porta. E nesta noite, Ele está batendo na porta do seu coração, está dizendo: eu quero entrar. Naquele dia Ele entrou, naquele dia Ele expulsou, naquele dia Ele repreendeu. Mas hoje Ele quer entrar com amor no coração de cada um. Até no coração de você, cristão, que muitas vezes tem fechado o coração para Jesus. Ele está dizendo: eu quero entrar aí, eu quero fazer a limpeza necessária para que a minha glória possa manifestar no seu interior, na sua vida, e você desfrutar de bênçãos preciosas e gloriosas. Sabe que tem muita gente que está fechando a porta para Jesus, mas ele está dizendo: mas eu sou um crente, eu já recebi a Cristo como o meu Salvador, mas dentro dele está guardada muita coisa que não agrada a Deus. Está guardado ódio, quando o Senhor nos ensina a amar. Está guardado o rancor, quando o Senhor nos ensina a perdoar. Está guardado outros sentimentos, os mais diversos, quando o Senhor nos ensina a ter sentimentos puros. A Bíblia diz: tudo quanto for bom, tudo quanto for amável, tudo quanto for de boa fama, tudo quanto for nessa ordem de sentimento, isso é aquilo que Deus tem para colocar em cada coração. Mas muitas vezes as pessoas têm aberto o coração para entrar aquilo que não agrada a Deus. E dentro do seu coração ele fomenta todo tipo de sentimento mau. E vive desejando mal entre as pessoas, vive semeando mal entre as pessoas, vive sendo um instrumento do mal entre as pessoas, porque ele não permitiu que a limpeza fosse feita. Jesus está na porta dizendo: eu quero entrar. E quando Jesus entra, às vezes para alguns, ele tem que até usar o chicote, porque alguns são mais duros, eles não querem abdicar dessas coisas que estão dentro da sua vida e que são prejudiciais, mas ele trata todos com amor, mesmo às vezes corrigindo, ele faz com amor, porque é só o amor que constrange, é só o amor que faz esta obra importante, e ele entra no coração para tirar todo o mal, para expulsar todo o mal, todo sentimento contrário à manifestação da glória divina. E quando ele termina de fazer esta obra, a pessoa está em paz, a pessoa está calma, a pessoa está tranquila, a pessoa está equilibrada interiormente. E aí a glória de Deus manifesta. Veja que nesta passagem que nós lemos nesta noite, Jesus entrou. Nós podemos até dizer que foi uma cena um tanto quanto agressiva, porque às vezes para uns é necessário um sentimento, ou seja, uma atuação mais dura. A Bíblia chega a dizer que a exortação, por um momento, ela pode ser difícil, pode produzir um gosto amargo na boca, mas com o passar do tempo, ela produz um fruto pacífico, um fruto de paz. Jesus entrou naquele templo, expulsou os vendilhões, e a partir daí, a glória do Senhor manifestou. Agora, os enfermos poderiam entrar e serem curados, os paralíticos poderiam entrar e receber o privilégio de voltar a se locomover, os cegos poderiam entrar e voltar a ver, e assim os mudos também entravam e passavam a falar, porque o milagre aconteceu. Quando nós permitimos que Jesus entra na nossa vida, Ele faz uma limpeza geral, Ele tira todo o ódio, Ele tira toda a incapacidade de perdoar, Ele proporciona aquela mudança necessária, justamente para que a glória dEle possa manifestar, e nós possamos, como novas criaturas, viver intensamente o cristianismo. Eu pergunto a você nesta noite, eu sei que você veio aqui porque você ama a Deus, porque ninguém deixa a sua casa para vir uma igreja, a não ser pelo amor que tem a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você pode ser melhor do que tem sido até aqui. Vou repetir. Você pode ser melhor do que tem sido até aqui. Você pode ser mais crente, você pode ser mais espiritual, você pode ser mais abençoado, você pode ser mais fiel, você pode ser mais compromissado ainda com Deus.
Você pode ser chegado ainda mais à oração. Você pode ser ainda mais chegado à leitura da Bíblia. Você pode ser mais crente do que você tem sido. Porque isso, em primeiro lugar, agrada a Deus. E em segundo lugar, faz você muito mais feliz, abençoado e vitorioso. Às vezes nós temos essa tendência natural no ser humano de entrar na rotina da vida cristã. Na rotina da vida cristã. Na igreja é comum você encontrar pessoas que nasceram dentro de um lar cristão, cresceram dentro da igreja, às vezes até tem funções na igreja, mas essa pessoa, para dar um glória a Deus, você tem que oferecer para ele picolé, tem que oferecer pirulito, tem que oferecer uma série de coisas. Ele é incapaz, sempre fechado, nunca dá um glória a Deus. Jesus entrou no templo para que as pessoas pudessem compreender que ali era o lugar da glória de Deus manifestada. E nós precisamos deixar de ser tão duros, tão carrancudos diante de Deus e começar a liberar dentro de nós algo que possa prestar a Deus o melhor do nosso culto, o melhor do nosso louvor, porque senão nós entraremos naquela parte mecânica do culto e vamos fazer tudo o que fazemos mecanicamente, quando nós devemos fazer tudo de coração, pensando naquilo que estamos fazendo. Se estamos cantando, nós não estamos cantando para agradar A, B ou C, mas para agradar a Jesus Cristo, o Salvador por excelência. Se estamos fazendo qualquer atividade na igreja, nós não estamos simplesmente desincumbindo uma função que possamos ter, mas principalmente prestando a Deus o melhor do nosso culto, o melhor do nosso louvor e o melhor da nossa adoração. Mas assim como no passado as pessoas introduziram as facilidades dentro da casa do Senhor, para dizer às pessoas não precisam mais de tanto esforço, porque tudo está pronto. Antes nós vínhamos para a igreja e trazíamos uma harpa para cantarmos, aí nós vamos facilitando as coisas, colocamos a letra aqui no vídeo, aí você não precisa mais trazer a harpa. Muitos já não trazem mais a Bíblia Sagrada, porque não precisa, vai ler só um versículo, só um texto, e quando lê, às vezes até manda repetir, não há tanta necessidade. Mas eu quero dizer para você que Deus quer ver o seu esforço, Deus quer ver a sua dedicação, Deus quer ver o seu trabalho, Deus quer ver a sua ação sincera, para que você possa oferecer a Ele o melhor que você possa, e Ele vai derramar o melhor dEle para a sua vida também, para que você viva uma vida cada vez melhor e mais abençoada. Tem muita gente pensando que a igreja é simplesmente um lugar de um encontro social. Aí eu preciso ir lá hoje porque eu preciso encontrar com alguém. Eu preciso ir lá para ver se eu arrumo um namorado ou uma namorada. Eu preciso ir lá para que eu possa conhecer alguém que possa arrumar um emprego para mim. E coisas assim. Mas eu quero dizer que isso aqui é muito mais do que um encontro social. Aqui é um lugar da glória de Deus manifestar. Aqui é o lugar da glória de Deus operar. Aqui é o lugar dos milagres do Senhor acontecerem. Aqui é o lugar de você ser abençoado. Você saiu da sua casa, veio à casa do Senhor, tem uma semana inteira para enfrentar de lutas, de trabalhos, de dificuldades, de desafios. Você não pode enfrentar isso tudo sozinho. Nem Deus quer que você faça isso sozinho. Por isso você, quando vir à casa do Senhor, você vem dizendo, eu vou lá para encher-me do Espírito de Deus na minha vida. Eu vou lá para buscar algo novo e precioso dos céus para o meu viver. Eu vou lá para receber um lenitivo importante para a minha fé. Eu vou lá para que eu possa crescer na vida espiritual. Eu vou lá para que eu possa ser abençoado. Mas para isso você tem que deixar Jesus entrar no seu coração. Se ele entrar com chicote é porque está precisando. Se ele entrar com uma correção é porque está precisando. Se ele entrar com uma palavra mais dura é porque está precisando. Por isso, nesta noite, abra o seu coração e deixa Deus fazer uma obra importante e gloriosa na sua vida. Eu vim para cá esta noite pensando numa palavra. Quando cheguei aqui, Deus mudou o meu pensamento para outra palavra. E essa palavra que eu estou
proferindo para vocês, eu recebi aqui dentro. Porque eu senti que o Espírito de Deus tinha uma obra para fazer. Se não em todos, pelo menos em alguns. E tenho certeza que Ele está fazendo esta obra na vida de muitas pessoas que aqui estão. Porque nós precisamos melhorar. E quando eu prego uma palavra, seja a palavra que for, primeiro eu aplico esta palavra à minha vida. E peço para que o Espírito Santo esteja aplicando na vida de cada pessoa. Porque eu posso falar aos seus ouvidos, mas só o Espírito Santo consegue chegar no seu coração. E é isso que eu peço a cada dia, Senhor, fala aos corações de todas as pessoas. Tanto é que eu criei um programa dizendo, falando ao coração. Porque eu não quero simplesmente falar aos ouvidos. Eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero falar ao coração de cada um de vocês. Porque eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Eu amo vocês de maneira especial. Aqueles que convivem comigo sabem do meu apreço para com a obra de Deus. Sabem do meu prazer de estar na casa do Senhor. Eu já estive aqui hoje pela manhã, num culto abençoado. Estive aqui num batismo muito abençoado à tarde. Estou de volta aqui. Se tivesse mais um culto, eu estaria aqui. Com o mesmo vigor, talvez não com o mesmo vigor, mas com a mesma vontade. Porque, afinal de contas, a gente cansa também. Mas estaria com a mesma vontade de pedir, Senhor, me usa como instrumento na vida de cada pessoa nesta noite. Porque eu quero ver vocês sendo os melhores crentes de Goiânia. Eu quero ver vocês subindo no arrebatamento da igreja. Eu quero ver vocês crescendo na fé cristã. Eu quero ver vocês sendo instrumentos importantes na obra de Deus. E todos os dias eu oro, Senhor, me dá estratégias para que eu possa envolver o maior número possível de pessoas na obra do Senhor. E oro por todos vocês, pedindo, Senhor, levanta-me. E eu vou lançar um projeto. Primeiro eu vou discutir com os membros, os pastores da igreja, dentro dos próximos dias, esse projeto. Eu vou lançar um projeto aqui, logo, logo. E nesse projeto, o propósito pelo menos é esse. Ver cada um de vocês envolvido nele e vivendo intensamente a vida cristã. Mas para isso, é importante que nós estejamos a cada dia compreendendo a necessidade de melhorar nossa performance cristã. Quantos aqui são profissionais? Trabalham em alguma área da vida. Seja industrial, comercial, prestação de serviço, seja que área for. Você sabe que performance é uma expressão muito usual no meio daqueles que são profissionais. Melhorar a minha performance. Ou seja, fazer melhor aquilo que me compete fazer. Eu quero que cada dia Deus esteja melhorando a performance de cada um de vocês que servem ao Senhor com alegria neste lugar. Eu cobro isso do pessoal do louvor para oferecer o melhor. Cobro isso de todos que atuam na igreja para oferecer o melhor. Começando por mim, eu cobro de mim mesmo para que eu possa oferecer o melhor. Por isso eu não me canso de cada dia fazer a obra de Deus e fazer isso com muita alegria, né, Toninho? E assim poder servir a Deus de coração, sendo cada dia um canal de bênçãos na mão do Senhor. E quero que vocês estejam comigo, vivendo esta mesma intensidade, este mesmo propósito, dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, segundo o teu propósito e a tua vontade. Eu clamo a Deus por jovens fortes nesta igreja. Eu clamo a Deus por famílias fortes, unidas e vitoriosas nesta igreja. Eu clamo a Deus por todos vocês, a cada dia, e peço, Senhor, abençoa o teu povo, para que seja fortalecido. Mas saibam vocês, porque eu trato vocês com amor, porque eu os amo. Mas às vezes, eu sou obrigado a dizer palavras mais duras. Eu tenho certeza que Jesus naquele dia, ele não entrou lá com aquele propósito. Ele entrou lá para ser uma bênção. Mas chegou lá, viu o que era necessário fazer. E fez. Chicote na mão. E chicotada no povo. Hoje nós não usamos um chicote como aquele do passado. Nós usamos a palavra. E a palavra é que toca os corações. Eu fico olhando às vezes daqui, um por um que aqui está. E vejo tantas pessoas bonitas aqui, né? Por que não dizer, né? Todos são lindos, especiais. Parece que eu estou aqui no lugar que tem, por metro quadrado, mais pessoas bonitas nessa cidade. Olha só. Elegância do início ao fim. É
beleza de todos os lados. Por quê? Vocês têm a glória de Deus na vida de vocês. Vocês têm a bênção de Deus na vida de vocês. E com isso, cada um deve prosperar na caminhada cristã, para que sejam cada vez mais fortes, mais abençoados. Eu falo com vocês, moços e moças. Eu falo com vocês, casais. Vamos tomar uma posição melhor diante de Deus a cada dia. Porque se eu olho para a história, eu vejo que ela indica que Jesus está prestes a voltar. Se eu olho para o cenário mundial, o cenário indica que Jesus está prestes a voltar. Se eu olho para os últimos acontecimentos da natureza, eu vejo que ela indica que Jesus está prestes a voltar. E Jesus quer levar um povo forte, um povo zeloso, um povo escolhido, um povo especial. Há uma canção na harpa cristã que diz, um dos tais, como é que é? Fala aí. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Quem a ele pertencer, eu sou um dos tais. E você é também um dos tais? Vamos tentar cantar? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E a sublime sorte, com Cristo ao céu vai. Poderás então dizer, sou um dos tais. Diga forte. Tais, um dos tais. Poderás então dizer, sou dos tais. Um dos tais, um dos tais. Poderás então dizer, sou um dos tais. Aleluia. Tocou bonito, viu? Fica aí, quem sabe a gente canta de novo. Quantos aqui se consideram um dos tais? Olha, um dos tais que vai para o céu, um dos tais fiéis ao Senhor, um dos tais que procura cada dia servir a Deus da melhor maneira possível, um dos tais que está pronto para dizer, Senhor, eis-me aqui, para fazer a tua obra e ser um valente nas tuas mãos. Vamos mais uma vez? Vamos lá? Dá o microfone para a Jana ali, ela canta assim bonito. Aqui, Wesley. Aqui, ó. De pé. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, quem não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Poderás também dizer, sou um dos tais. Bem forte. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este Povo destemido são discípulos de Jesus, e não teme nem a morte na sua cruz. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. um dos tais, um dos tais. Oh, um dos tais, alcançado por Cristo. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, e no de Deus unidos a clamar em oração. Eis que E o o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, aleluia, glória a Deus.
Se você é um desses, levante a sua mão assim. Diga assim: Jesus, eis-me aqui, nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer na minha vida aquilo que for necessário, para que eu seja a cada dia um crente melhor, um cristão mais abençoado, um cristão mais influente, um cristão mais vitorioso. Se for preciso, pode usar o chicote, porque eu quero melhorar. Pode me corrigir, Senhor. Oh Jesus, eu quero ser melhor, eu quero ser uma bênção, eu quero que a tua glória manifesta na minha vida, e para que isso aconteça, eu estou nas tuas mãos, e o Senhor tem toda a liberdade para operar na minha vida. Amém. Você fez esta oração de coração? De coração ou da boca para fora? Ou você nem essa oração fez, foi rindo o tempo inteiro? Olha só recapitulando, Jesus entrou no templo que tinha desvirtuado o seu propósito e colocou tudo em ordem, usou até um chicote, mas quando ele terminou de fazer aquela obra, a glória dele manifestou e as bênçãos aconteceram. Quando você permitir que Jesus faça uma obra na sua vida, colocando o seu mundo interior em ordem, você verá que a glória de Deus nunca te deixará, estará sempre te acompanhando, em cada circunstância e em cada situação. E aí você terá a autoridade de Deus na sua vida, para repreender o mal, a força do mal, e viver uma vida vitoriosa e abençoada a cada dia. Dê as mãos aí uns aos outros, e depois que você segurar a mão dessa pessoa que está do seu lado, você levanta essa mão para o céu, e cada um faz o clamor que você sentir no coração para fazer. Cada um de nós sabe onde é necessário o Senhor atuar, mas eu quero que você permita a atuação de Deus na sua vida. Diga no seu coração nesta noite: Senhor, eu quero ser mais espiritual do que eu sou, eu quero ser mais crente do que eu sou, eu quero ser mais fiel do que eu sou, eu quero ser mais abençoado do que tem sido. É você orando, sem ninguém orando no microfone, é você orando, onde está? Aleluia.